Hunter the Reckoning Death Wish pode esconder um jogo maior do que esse primeiro trailer apresentou. No impacto inicial, ele parece fácil de entender. Mais um jogo dark com criaturas nas sombras, cidade decadente e atmosfera pesada. Só que a proposta oficial aponta para outra direção. O jogo foi apresentado como um action RPG em primeira pessoa, single player, dentro de um universo World of Darkness. E tem um detalhe que me animou. Esse é o novo projeto da Teyon, o estúdio de Robocop Rogue City. E isso importa, porque a Teyon não chega mais como um nome qualquer. Terminator Resistance já tinha mostrado que eles sabiam lidar com licença forte. Robocop Rogue City confirmou e elevou ainda mais a imagem do estúdio. Então, quando esse mesmo time aparece agora falando em algo mais aberto, mais complexo e mais puxado para RPG, já tem motivo real para colocar no radar. O trailer ainda esconde bastante coisa. Ele vende clima, vende ameaça, vende o tom do mundo. Mas o que foi dito pela equipe empurra o jogo para um lugar mais interessante. A Teyon deixou claro que não quer repetir a linha mais simples dos Hunters antigos. A meta aqui é outra. Mais construção de personagem, mais investigação, mais consequência e mais liberdade para resolver cada situação de formas diferentes. Aí o jogo muda de tamanho, porque no papel, Death Wish não está sendo vendido como um shooter sombrio com skin sobrenatural. Ele está sendo vendido como RPG, criação de personagem, atributos, skills, vantagens e falhas, uma safe house funcionando como base, preparação antes da caçada, mais de um caminho para entrar num problema e sair dele, força, furtividade, inteligência, conversa, intimidação, infiltração, um terreno que a Teyon ainda não explorou. Também pesa o fato de a proposta não girar só em torno de combate. Existe a ideia de uma célula de caçadores, tem companheiros, tem vínculos que podem crescer ao longo da campanha. Isso dá outra textura para o projeto. A fantasia sai daquela fórmula batida de caça-monstros e vira um RPG sombrio em que as pessoas ao seu redor, as escolhas que você faz e a forma como você entra nas missões importam e impactam a história. É o tipo de detalhe que passa batido quando você vê o trailer, mas quando começa a montar a imagem inteira para entender o que é o game, aí pesa. Só que promessa grande cobra execução grande. Investigação, build, múltiplas abordagens, companheiros, escolhas, consequência e atmosfera sobrenatural formam um pacote muito mais difícil de sustentar do que parece num trailer de anúncio. E hoje Death Wish ainda vive mais no campo da ambição do que da prova. O projeto parece promissor, parece mais interessante do que a primeira impressão sugere, mas ainda não entrega confiança total. E honestamente, esse cuidado faz bem para a leitura do anúncio. O anúncio foi feito no Xbox Partner Preview, com o lançamento previsto para o verão do ano que vem nas plataformas Xbox Series, PC, Cloud e PlayStation 5, e confirmado no Game Pass no primeiro dia. Porque o jeito certo de olhar para Hunter the Reckoning Death Wish hoje não é como um jogo garantido, é como um projeto que pode marcar um salto de ambição da Teyon. Depois de Robocop, o estúdio ganhou moral. Agora está entrando num terreno bem mais difícil. Um RPG sombrio, em primeira pessoa, com sistema, escolha, investigação e mais de uma forma de jogar. Se acertar, pode virar uma das surpresas dark mais interessantes de 2027. Se errar, vira flop. E é justamente essa dúvida que faz Death Wish ser mais interessante do que ele parece à primeira vista. Antes de fechar, quero agradecer de verdade o apoio que venho recebendo aqui no canal. O YouTube liberou os membros no Radar Level Up. Então, para quem quiser apoiar mais de perto, agora dá para entrar como membro por R$ 3,99 por mês ou mandar um valeu de qualquer valor em qualquer vídeo. Tudo isso é totalmente opcional. E para agradecer de um jeito real, quem virar membro ou mandar um valeu pode ter o nome aparecendo nos vídeos. É só me mandar do jeito que você quer que ele apareça. De verdade, muito obrigado a todo mundo que vem fortalecendo o canal, comentando, compartilhando, deixando like e acompanhando o trabalho.